Mas a partir de que data nós devemos contar aí essas 70 semanas e também os 2.300 anos? Para isso nós vamos precisar ler o livro de Daniel, no capítulo 9, verso 25. Nós lemos aí, mas vamos repetir novamente. Sabe e entende, desde esta ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Olha só, então aí nós temos o ponto de partida, desde a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Essa ordem foi dada efetivamente no ano 457 a.C. Mas vamos seguir adiante agora, lendo dos versos 3 até o 6. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. No original, essa palavra demora é cronos, que quer dizer cronologia, ou seja, não haveria mais tempo contado depois disso. Não haveria mais profecia relacionada a tempo, a datas, como nós vimos anteriormente. Nós vemos aqui novamente uma referência ao número 7 como número de perfeição e a voz de Deus comparada aí a trovões, como nós já estudamos antes também. No verso 6, nós vemos a mesma linguagem do quarto mandamento. Criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Neste verso, nós podemos ver aí então Jesus apoiando o seu juramento nos 10 mandamentos. A expressão não haverá demora, no verso que nós lemos, o anjo anuncia aí que não era a respeito do fim do tempo literal, mas do fim do tempo profético, ou seja, final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não há profecia cronológica com datas na Bíblia que se estenda então além de 1844. Sigamos adiante, verso 7 agora. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Veja aí a expressão mistério de Deus. Mas que mistério é esse? O apóstolo Paulo nos esclarece lá no livro de Efésios, no capítulo 3, versos 3 a 6, diz o seguinte: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que, quando ledes, pois, perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O grande mistério do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o único meio de salvação. E não somente para os gentios, ou seja, para os estrangeiros, mas também para os judeus. E como nós já lemos, o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Desde o século XIX, a pregação do Evangelho começou com um poder especial e cada dia ela vem aumentando. Nós vivemos nos dias em que o mistério de Deus acabará. Um dia, muito em breve, o sol vai surgir no horizonte e esse será o último dia da pregação do Evangelho. Ninguém sabe quando é que vai ser esse dia, certo? Os que não permitem que o Evangelho atue em sua vida não somente vão perder a salvação, mas perderão também uma grande oportunidade de levar a salvação a outros. Sigamos adiante agora dos versos 8 até o 11. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse:
Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Veja só essa expressão aí, toma-o e come-o. Biblicamente, comer um livrinho significa examinar, estudar. Essa mesma expressão aparece em outros lugares na Bíblia. Veja Jeremias 15,16. Acharam-se as tuas palavras e eu as comi. Também em Ezequiel 3, dos versos 1 a 3, diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Mas o que quer dizer essa expressão? No século XIX, começou-se a anunciar a volta de Jesus. E isso foi recebido com muito entusiasmo. Por isso a expressão aí da profecia, que na boca parecia como mel. Multidões de pessoas ficaram emocionadas pela mensagem. E assim como o profeta, tomaram o livro e comeram, ou seja, pegaram a profecia e estudaram mesmo com afinco. Mas em seguida veio um desapontamento, porque Jesus não veio na data em que eles esperavam. E daí essa expressão, depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. Quando chegou a hora e Jesus não veio, foi um golpe esmagador para a fé de muitos. O que tinha sido doce como mel, agora se tornou amargo como fel. Vejamos o que diz o verso 11. Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Por mais emocionante que fosse a mensagem que se espalhou pela igreja antes de 1844, ela não era a mensagem final de Deus. Surgiria uma nova luz iluminando o caminho dos estudiosos da palavra de Deus, uma mensagem mais grandiosa, abrangendo profecias nem sequer imaginadas. A ordem a João para que profetizasse outra vez, como diz o texto, a muitos povos e nações e línguas e reis, não poderia ser cumprida por ele, porque ele só viveu até o ano 100 da nossa era, aproximadamente. Então deveria se levantar um outro profeta, e depois de João, a Bíblia não cita mais nenhum profeta. Então aqueles que suportaram o amargo fel continuaram investigando o assunto, a ver onde eles haviam falhado. E aí eles viram então que Jesus não voltaria antes que eles proclamassem sua vinda em todo o mundo. E dentre esses crentes, Deus chamou a William Fox e Hansen Fox para que interpretassem a profecia e desse a conhecer as pessoas. Mas eles temeram, se acovardaram. Então Deus chamou a uma jovem que tinha apenas 17 anos. Ela tinha sua saúde muito frágil, porque ela havia levado uma pedrada quando era ainda menina, e isso deixou sua saúde assim bem debilitada. O nome dela era Ellen Golden Harmon, que mais tarde se casou e passou a se chamar Ellen Golden White. Ela não tinha cultura, porque ela ficou impossibilitada de frequentar a escola desde os 9 anos de idade por causa daquele acidente da pedrada. Mas ela não se acovardou, ela aceitou o chamado. E não teve só esta visão das 2.300 tardes e manhãs, mas também muitas outras visões. Ela escreveu vários livros sobre diferentes assuntos, como saúde, educação, lar, crianças e outros mais. E desde então surgiu um movimento mundial, que é a Igreja Adventista, pregando o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas registradas em Apocalipse 14. E também a hora do juízo. Esse movimento aí foi um movimento espiritual, uma revolução espiritual, era um movimento do advento. Foi então quando surgiu a Igreja Adventista.
Assim como os discípulos saíram declarando que o tempo, que aquelas 70 semanas, né, estavam cumprido e que o reino de Deus estava às portas, também os adventistas saíram anunciando esse período profético das 2.300 tardes e manhãs estava prestes a cumprir-se com a purificação do santuário. Agora, como reconhecer um profeta verdadeiro? Você gostaria de saber? Eu vou deixar aqui abaixo um link de um estudo para reconhecer quando um profeta é verdadeiro ou não. E esses testes foram todos feitos na jovem Ellen White e ela passou por todos eles. Muitas pessoas hoje em dia dizem que são profetas, que sabem predizer o que vai acontecer, que sabem o que acontecerá no futuro, horóscopos, pessoas lendo mãos, mas será que isso é verdadeiro? Nós estamos vivendo nos momentos solenes do juízo investigativo. Que a sua decisão seja de entregar a sua vida a Deus. Que Deus nos dê força para fazer parte do seu povo remanescente e fiel. Se você se esquecer das datas e dos detalhes que nós estudamos aqui, lembre-se do seguinte: Deus te ama e Ele fixou uma data, um tempo em que virá para estar com você. E Ele está ansioso por esse grande encontro. Prepare-se, Ele vai voltar muito em breve. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.